Hulk vai para onde? Repercussão da vitória por 4-0 do Flamengo contra o Galo. Mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo fez 4-0 no Galo, tirando o pé no segundo tempo. Rubro-negro chega a abrir 3-0 no primeiro tempo, passando o trator. Na etapa final, deu para perceber que o Flamengo dosou um pouquinho mais suas energias, mas ainda chegou ao quarto gol. Foram 2 gols do Pedro, um do Plata e outro do Arrascaeta. 7ª vitória seguida do time de Leonardo Jardim, que emplacou nessa sequência 19 gols marcados com apenas 4 gols sofridos. O Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, 26 pontos contra 32 do Palmeiras, com a lembrança de que o Flamengo tem um jogo a menos, partida contra o Mirassol. A vantagem deve ser de 3 pontos pro Verdão, com um detalhe importante: Palmeiras e Flamengo ainda se enfrentam no primeiro turno do Campeonato Nacional. Queria registrar outra curiosidade sobre o Fla. Rubro-negro nunca perdeu na Arena MRV, novo estádio atleticano. Já são 5 partidas com 4 vitórias e um empate. É a segunda vez que o Flamengo mete 4 gols numa partida contra o Galo em plena Arena da Baixada. Registrar também a palavra de Leonardo Jardim depois do jogo: os resultados positivos são consequência do trabalho. No futebol não existem troféus individuais, mas sim coletivos. O que você pensa sobre esse Flamengo de Leonardo Jardim? Ah, uma última saideira. O Flamengo de Leonardo Jardim emplacou 7 vitórias seguidas, algo que, enquanto técnico, Felipe Luiz nunca havia conseguido no rubro-negro. E Hulk vai para onde? A outra bomba, foram 2 bombas do Atlético nesse domingo: a derrota por 4-0 e a notícia, pouco antes da bola começar a rolar, de que o Hulk havia sido liberado com o consentimento do Atlético da partida. A verdade é que se o Hulk fosse relacionado e entrasse em campo, ele completaria seu 13º jogo, o que o impediria de atuar por outro clube. Foi aí que surgiu uma série de informações importantes. Paulo Brax, o CSO, o homem forte do futebol do Galo, disse depois do jogo que o Atlético foi procurado de forma oficial por um clube brasileiro no sábado. Esse clube é o Fluminense. Houve uma rodada de conversas entre Hulk e Atlético no domingo, não se chegou a um consenso, por isso a opção era de levar o Hulk para o banco de reservas. Mas, pesando prós e contras, o Atlético decidiu abrir mão da escalação do Hulk. Até porque, se fica até o fim da temporada, o Hulk vai custar ao Atlético mais de 20 milhões de reais. Ele ganha 2,5 milhões de reais por mês. A janela de inscrições no futebol brasileiro só reabre no dia 20 de julho. O que está muito claro para o Atlético hoje é que, se ele se acertar com o Fluminense, o Atlético deixa de pagar os salários dele a partir do próximo mês, garantindo uma economia de mais ou menos 8 milhões de reais até a reabertura da janela de inscrições. Crise total no Galo. Muita especulação de que Paulo Brax será demitido. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa importante do Atlético e ela me assegurou que o Paulo Brax não corre risco de demissão. Paulo Brax, Barba e companhia permanecem no clube, que joga nesse meio de semana pela Sul-Americana e depois ainda tem clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Estênio, like número 2, bora, quem cai primeiro, o Barba ou o Renato Gaúcho? Imagino que o Barba, tá? Tô monitorando aqui os desdobramentos da derrota por 4-0 e eu acho bem plausível que o Barba caia. Não sei se demitido ou pedindo demissão. O Guilherme Frossá chegou a dizer, depois de uma derrota recente no Campeonato Brasileiro, que o Barba chegou a colocar o cargo à disposição. Depois desse 4-0 em casa, o clima deve estar péssimo. O Animação está pedindo para falar sobre o Hulk, e já quero adiantar para vocês que o clube que fez proposta ao Hulk é o Fluminense. Mas eu não descarto que agora, com a saída dele meio que confirmada, que existam outros interessados. Eu já vou dar mais detalhes sobre essa história, só esperando o pessoal chegar, mas já dá para adiantar que o Hulk não foi a campo hoje, porque ele já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E vocês sabem, o novo limite para que um atleta possa atuar em 2 clubes no mesmo Campeonato Brasileiro é de 12 partidas. Se ele tivesse sido relacionado e entrasse em algum minuto, ele completaria a 13ª partida, o que o impediria de jogar, tá? O João Ferreira, time sem vergonha esse do Atlético Mineiro. O Brandon quer que o Hulk vá para o Vasco. Vai para onde o PVC fala que vai para o Palmeiras. Cara, eu ficaria surpreso se ele fosse para o Palmeiras. Embora o Hulk é palmeirense e quando veio da China tinha a intenção de jogar no Verdão, tá? Ele tinha essa intenção. Na oportunidade, o Abel é quem melou essa possibilidade de negociação. Ele temia que o Hulk chegasse para causar
barulho no vestiário. O Jorge Santos pedindo o Hulk no Vitória, cara, eu acho que o Hulk caberia em praticamente todos os times do Brasil. Caberia no Corinthians, não caberia no Flamengo, tá? Não caberia no Flamengo. Mas até no Palmeiras eu acho que ele seria útil. Só vale a lembrança, pessoal, que o Hulk só pode ser utilizado a partir do dia 20 de julho, tá bom? O Tim Mazuca quer saber se o Brax já caiu e o Hulk é sem condições. Pois é, a gente tá falando do Barba, né, da chance de o Barba ser demitido. O outro que está correndo enorme risco é o Paulo Brax. Todos os últimos episódios da crise que foi criada pelo próprio Atlético reforçam a falta ou a dificuldade do Paulo Brax em liderar o vestiário. A grande questão é, tá bom, você vai mandar o Brax embora e vai contratar quem? Esse talvez seja um ponto que esteja sendo pensado e pesado lá na cidade do Galo. Ó, Barba Domingues comunicará sua saída do Atlético após o término do jogo contra o Flamengo. Saída já está definida pelo técnico argentino. Essa é uma postagem da Central da Bola. Não tenho nenhuma confirmação nesse sentido, tá? Aguardemos cenas dos próximos capítulos, vamos ver se essa informação se confirma, tá? Por enquanto é só uma especulação sem confirmação, mas o clima de fato lá na cidade do Galo, 4-0 dentro de casa. Rolou uma reunião nesse sábado, né, entre os principais acionistas do Atlético, o Rafael Menin, o Paulo Brax esteve lá, o Seu também, alguns líderes do elenco. O que eu tava, durante o jogo, eu estava conversando com um representante de um atleta que participou da reunião, e esse representante estava me dizendo que o clima, que a reunião foi boa. Os caras lavaram a roupa suja, falaram tudo que tinham vontade, e existia a expectativa de que a coisa desse uma engrenada, de que a coisa pudesse melhorar, mas pegar o Flamengo pela frente com essa bomba, pouco antes do jogo começar, da ausência do Hulk, certamente também atrapalhou todo o projeto. Vamos embora lá. Wesley Bola Cheia, torcedor do Galo. Boa noite, Nicola. A coisa tá feia no Galo. Muito barulho e pouco futebol. Precisa de reformulação já. A culpa sempre cai no técnico, já foi o quinto. Pois é. Os caras do Galo querem fazer uma reformulação grande, tá? Eu estava conversando com um dos acionistas do Atlético e ele me garantiu que na metade do ano vão sair de 3 a 4 jogadores e no fim do ano mais 2 a 3. Entre os que devem sair, o Hulk, a Júnior Alonso, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, esses devem ser na metade do ano. O Bernard é que a gente tem muita dúvida do que vai ser do futuro dele. Leandro Eringer, membro do canal do Nicole e torcedor atleticano. Hulk manchou a história, não precisava. Sai nessa semana ou espera que o Galo fique com ele até julho. Vai ter limpa na semana, Dorival vem. O Hulk não vai ficar certamente até 20 de julho. O clube que o contratar vai ter de arcar com os seus salários sem poder utilizá-lo até quase o final do mês de julho, né? E olha que o Hulk não ganha pouco, 2,5 milhões de reais por mês, tá? Sobre a possibilidade de limpa, esse 4-0 deve obrigar os caras a fazerem mexidas. O Dorival Júnior seria excelente nome. E tenho certeza que o torcedor do São Paulo já vai ficar desesperado com essa possibilidade, né? Rodrigo Caetano pode voltar para o Galo depois da Copa. E eu troquei mensagens com o Rodrigo Caetano, né, ao longo da semana. O Rodrigo tem contrato até dezembro e não se discutiu a possibilidade de renovação do contrato dele na CBF. Mas, cara, pelo que eu entendi, vai ser difícil tirar o Rodrigo Caetano da CBF, tá? Vai ser difícil. Especialmente se a seleção fizer uma boa Copa. Agora, vai que o Brasil vai mal pra caramba na Copa e aí a história muda, né? Mas, Nicola, embora o salário do Hulk seja alto, não seria uma boa pro Corinthians? O Corinthians está cobrando o Atlético pelas transferências de jogadores. Eu nem acho que há necessidade de uma compensação financeira pro Galo, tá? Tenho a impressão de que o Atlético até topa liberá-lo mediante economia dos salários a partir de agora. Por exemplo, ele ganha 2,5, né? A gente está no dia 26 de abril. Maio, junho e julho. Você se livraria de 3 meses do salário do Hulk, 7,5 milhões de reais. Ele só poderia ser utilizado a partir de 20 de julho. Talvez esse também já fosse uma boa porta de entrada para que esse negócio acontecesse. Enfim. Mas o Hulk, na minha humilde opinião, caberia no Corinthians. Seria jogador interessante para o Corinthians. Cara, ele não vive uma boa temporada, até porque ninguém no Galo está vivendo uma boa temporada. Mas ele para mim, é muito diferente, tá? Ele, para mim, é bastante acima da média ainda. A orientadinha na entrevista, né, não é problema meu, não é onde eu entro. Hoje tá todo mundo ali no discurso batidinho. Institucionalmente,
não há críticas. O Atlético trabalhou bem nos bastidores, com os atletas. Pra gente é ruim, pro torcedor é muito ruim. Respostas protocolares, respostas pensadas. Tem que explicar o que fizeram em campo, cara, ou o que não fizeram, essa derrota, 4-0, momento, 14 pontos, o mesmo ponto da zona do rebaixamento, a sequência ruim de desempenho. Poderiam sim falar sobre o que aconteceu com o Hulk antes do jogo. Acho que não tem problema nenhum o jogador se manifestar, falar o que foi acontecido agora. Tô curioso pela entrevista do treinador e se algum diretor vai falar também, porque essa história do Hulk precisa ser melhor explicada, ainda hoje. O treinador acaba de falar sobre isso. Jardim? Zubeldia, no Fluminense. Sim. O técnico do Fluminense, para você que não acompanhou, a informação que já circula no Rio de Janeiro é de que o Hulk, que já teve esse namoro com o Fluminense ali em dezembro, janeiro, né, no início da temporada, esse namoro voltou à tona essa semana, após as declarações do Hulk da última quarta-feira. Hoje ele pede para não jogar aqui minutos antes do jogo começar, por conta dessa negociação, possível negociação com o Fluminense. O Zubeldia, abre aspas, diz o seguinte: a verdade é que eu não sei do que estamos falando. Recém terminou o jogo e tô sabendo por você, o repórter que arguiu a ele sobre o tema. Desconheço completamente, então prefiro não dizer nada. O Zubeldia desconversou lá no Rio de Janeiro, protocolar também. Não, mas às vezes ele também não soube o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né? Tava focado, concentrado no jogo do Fluminense. Foi no mesmo horário? Mesmo horário. Então, ele pode realmente estar falando a verdade, uma negociação que aconteceu nos bastidores. Pô, nem o Atlético sabia, cara. O Atlético foi pego de surpresa. Como que o Zubeldia saber disso lá no Rio de Janeiro, né, cara? Então, enfim, acho que ele foi bem sincero na resposta dele. Mas o Atlético precisa explicar pro seu torcedor agora, hoje ainda. Tem um microfone aí de todas as emissoras, a sala de coletiva tá aberta, pro Atlético esclarecer, pra gente não ficar conjecturando, né? É muito mais fácil o clube pegar o microfone e falar, aconteceu isso, isso, isso. Naturalmente, o jogador tem o direito dele, nós achamos melhor levar assim, assim, assado e pronto. Vamos esperar o que o clube vai falar, não vou ficar aqui conjecturando. Meio que passando um pano pro Vitor Hugo e pro Everson, merecidamente, pelo desempenho deles até aqui no time do Galo? Não, eles não têm problema de desempenho. O Vitor Hugo não foi a mais badalada, mas foi a melhor contratação do Atlético em termos de desempenho até aqui. Segue jogando um bom futebol, indiscutivelmente titular dessa equipe, e o Everson, cara, na vitória, no empate, na derrota, ele é protagonista. Hoje, ele salvou o Atlético em 2 oportunidades, com 2 defesas espetaculares. É uma liderança desse elenco. O Everson é um cara que tem tamanho para chegar e falar, inclusive, o que aconteceu a respeito do Hulk, numa zona mista. E ele tá para falar na zona mista? Tá, né? Ele tem tamanho pra isso. Se perguntado, chamar a responsabilidade e falar na visão dele, Everson, evidentemente, o que aconteceu antes do jogo, como o grupo recebeu, como o vestiário recebeu, né? Esse, entre aspas, abandono do Hulk antes do jogo, mas ele e o Vitor Hugo, sem dúvida nenhuma, são jogadores que o torcedor tem razão em absolver. Agora, tem outros também, né? O Cassierra tá começando a ter sequência agora, autor dos últimos gols do Atlético, também pouca responsabilidade. O Minda hoje entrou bem, os primeiros minutos dele no jogo foram bons, me parece um jogador inteligente. Me parece um cara que, se estiver bem fisicamente, vai ser importante pro Atlético. Também não tem muito motivo para críticas. Agora, o restante, cada torcedor encara da maneira que entende. O Juan também vem fazendo uma temporada ok. Agora, os outros, você põe ali no pacote e vivem entre altos e baixos, muito mais baixos que altos. Oscilam muito, uns muito mais que outros, principalmente os que estão tendo mais minutos, né? Quem joga mais no momento ruim acaba virando vidraça. Aqueles que jogam menos, eles em determinado momento viram esperança. Mas nem isso, tá? Hoje a gente vê cada vez menos o torcedor pedindo Scarpa, pedindo Dudu, e que são jogadores que outrora foram importantes, mas que, sendo muito sincero, Thiago, entram, acrescentam pouquíssimo ou quase nada, como aconteceu hoje, por exemplo, com o Dudu principalmente. O Scarpa até teve bons momentos no jogo, mas o segundo tempo do Atlético foi mais, entre aspas, tranquilo, muito mais pelo Flamengo ter relaxado,
ter descansado com a bola nos pés do que por méritos do Atlético. Infelizmente, essa é a realidade. Falando em contenção, hoje, obviamente, né, você tem o mérito do Arrascaeta, escolhido o melhor em campo, Pedro, que jogou demais, né? O Plata, incrível também como esse Plata maldito contra o Atlético aqui na Arena MRV, Dana joga bola, mas muito frágil o sistema defensivo, muito frágil. E eu não sei se já pode cobrar do Barba, se essa conta já pode cair pra ele, mas muito fácil fazer gols no Atlético hoje. É culpa do sistema, é culpa coletiva, é individual, já pode cobrar ou não do Barba, já tem tempo suficiente para ter tido uma estrutura defensiva pelo menos um pouco mais sólida? Não, Thiago, pontualmente é claro que você pode cobrar do treinador de qualquer equipe, do que chegou, do que tá mais tempo. A gente tá falando de futebol. E o treinador é quem treina, quem monta a equipe, quem desenha taticamente os times e hoje eu fiz a crítica ao Barba, a crítica construtiva, tranquila. No primeiro tempo, o Arrascaeta teve muita liberdade e ele deixou rolar o primeiro tempo com o Arrascaeta com toda a liberdade. Poderia sim ter trazido o Bernard para uma linha defensiva e colado o Franco no Arrascaeta sem problema. Passinho para trás. Olha, o que a gente planejou não tá dando certo, o melhor jogador dele está muito solto, o Franco. Você vai grudar no Arrascaeta. Bernard, sabe aquilo que a gente combinou pra você fazer o lado direito? Acabou. Você vai fechar aqui, ou então o próprio Vitor Hugo. Bernard, você vem pro centro, Vitor Hugo, você vai ser terceiro homem de meio, porque o Franco vai colar no Arrascaeta, tomando um gol com ele muito livre. E quase que tomamos o segundo com ele livre. Ou então, simplesmente fazer uma substituição ainda no primeiro tempo. Não tem nada que impeça o técnico a mexer. Então sim, no jogo hoje também tem responsabilidade do Barba. Agora, no macro, pelos anos que o Atlético brigou contra rebaixamento, 24, 25, pela perda da Sul-Americana, das finais, pela perda do Mineiro esse ano, por campanhas ruins, por problemas extracampo, o Barba não tem responsabilidade nenhuma. Outras derrotas esse ano, responsabilidade nenhuma. Por exemplo, a derrota contra o Santos na Vila, muito mais responsabilidade dos jogadores, erro de passe lá na frente, gol com linha defensiva alta. O que aconteceu no Couto Pereira? O Atlético deu 2 gols pro Coritiba, que finalizou 2 vezes no jogo e perdeu um caminhão de gols. Contra o Juventude aqui, que o Galo ganhou, mas entregou um gol para a equipe uruguaia. Enfim, pontualmente você faz críticas ao treinador, mas no geral, zero responsabilidade do Eduardo Domingues. Ele é só mais um que está sofrendo por um Atlético que não acontece. Ele é mais um sofá que está aí. Tomara que o Atlético tenha entendido de uma vez por todas que só trocar de treinador não é solução para absolutamente nada. Ou pelo menos no caso do Atlético não tem sido solução nenhuma. Porque em outros clubes sim. Você troca o treinador, chega um, ajusta, o time melhora. No caso do Atlético não tem acontecido. E é isso aí, galera. A chapa ainda tá quente no Galo, né? Tá muito movimentado lá na cidade do Galo. Bastidores não param de sair, não param de vazar em todos os principais portais aí que a gente costuma acompanhar, TV Band Minas, Itatiaia Esporte, Web Rádio Galo, né? O pessoal da 98 Live Esporte, Band Esporte, cara, o UOL Esporte não para, o pessoal não para. O caso do Hulk também tá dando o que falar. Já você, torcedor, que tá aqui com a gente, né, que assistiu até aqui, queria saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários a sua opinião, pra gente estar trocando aquela ideia também. Deixa o like no vídeo, você que ainda não deu um like, é muito importante, tá? Sei que muita gente passa desapercebido, assiste o vídeo e não esquece de dar like, outros nem gostam de dar like, mas eu faço um apelo porque é muito importante pra gente, se puder, na maior humildade, beleza? Fortalece com o like aí, se inscreva no canal. Galera, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Um forte abraço, muito obrigado por tudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta.